Boa tarde a todos os ouvintes da Macaúbas FM 103,9. Eu quero aqui desejar boas-vindas a Nelson, pela primeira vez aqui no município de Macaúbas, no território Bacia do Paramirim. Então é com muita alegria que, em nome da diretoria da AFAM e também do escritório da Bahia Tech de Macaúbas, a gente agradece a vinda de Nelson, esse esforço que ele está fazendo de nos ajudar a implantar esse sistema tão importante que é o sistema da agricultura sintrópica. Então, muito obrigado, Nelson. Seja muito bem-vindo. É muito especial a sua vinda para cá. Obrigado também pelo seminário que tivemos ontem em Botuporã, seminário com o território Bacia do Paramirim, uma participação excelente, com diversas pessoas importantes. E também aqui hoje, em Macaúbas, ontem à tarde, inclusive, visitando o quintal do Zé Carlos, nosso amigo aqui que está implantando já também um sistema agroflorestal. E hoje nós estamos fazendo uma aula prática ali no Alto das Queimadas, na roça de Geraldo. Então, quero agradecer você, Nelson, por esse apoio, por esse esforço, mas também agradecer a todos pela participação e pelo apoio. Aqui o apoio da Bahia Tech de Macaúbas, o apoio da Secretaria de Agricultura aqui de Macaúbas, da Secretaria de Agricultura de Caturama, que estão seus técnicos aí, e também o apoio importantíssimo do CASA, que é o Centro de Agroecologia do Semiárido, e da Associação Divina Providência. São duas entidades que estão fazendo um trabalho de assistência técnica aqui no território e estão com seus técnicos lá, junto com a gente, fazendo essa aula prática, aprendendo essa importância da implantação de agrofloresta para eles também ajudar isso os seus agricultores. Então isso é de uma grande importância incomparável. Por isso eu quero agradecer muito, porque eu tive a oportunidade, quero agradecer, Nelson, você ter abrido as portas da sua propriedade em Poções, onde eu fui lá com o Zé Carlos no mês de setembro e voltei encantado. É por isso que nós, junto com a AFAM, abraçamos essa causa e nós estamos querendo disseminar essa causa, que nós estamos, inclusive, agora no momento, vivendo uma crise fortíssima, uma crise hídrica, uma crise de falta de alimentação para os animais, um calor horrível que ninguém aguenta, um sol quente que ninguém aguenta, e a gente sabe que isso é consequência da destruição que nós fizemos da natureza. E, infelizmente, a agricultura também, ela destrói muito a natureza. E esse tipo de agricultura, Nelson, que você pratica, que você está incentivando, que você está nos ajudando a aprender, ele não só produz alimento saudável, de baixo custo, preserva o ambiente, mas também recupera o ambiente. Eu conheci a área de Nelson, é uma área que no início era degradada, ele fez o trabalho de recuperação, implantou o sistema de agricultura sintrópica, nós chegamos lá no mês de setembro, a área dele estava toda verdinha, produzindo, sem nenhuma irrigação. Isso não é um milagre, isso é uma realidade, isso é uma capacidade da natureza. Então, por isso que eu estou aqui radiante de alegria por você ter vindo a Macaúbas, por você ter vindo ao nosso território, Bacia do Paramirim. Quero agradecer também Genesi, o nosso coordenador, que ele é presidente do sindicato lá de Caturama, e também Cláudia, da Coordenação Estadual dos Territórios, que nos ajudou a fazer o seminário e fazer essa prática aqui hoje. Então, muito obrigado e um grande abraço. Quero fazer esse agradecimento a Nelson, pela disposição dele aqui e destacar que essa vinda dele foi totalmente voluntária, de muito boa vontade. Então está aqui inteiramente, se entregou inteiramente à nossa causa aqui, que é mostrar para as pessoas, para o agricultor, para as pessoas da cidade, que é possível a gente fazer uma agricultura que seja amiga do meio ambiente, A gente, como Gilberto falou, infelizmente a prática de agricultura de hoje, ela destrói recursos, Enquanto a agricultura sintrópica resgata, regenera, aproveita os recursos, Então, é uma satisfação muito grande. E hoje, fazendo parte da diretoria da AFAM, junto com o Gilberto, junto com o Vanuí, Zé Cardoso, enfim, um abraço para eles, mas não vou citar o nome de todos. É um trabalho que a gente quer levar à frente, é uma bandeira que a AFAM está carregando nesse momento. Bom, então aqui iniciando o nosso bate-papo, afinal, o que realmente é essa agricultura sintrópica e qual a diferença dela, como a José Luiz acabou de falar aí, qual é a diferença da agricultura sintrópica para a agricultura tradicional, Nelson? Ana, é muito importante essa reflexão
porque a gente está vivendo, como Gilbertinho falou, né, e sabemos, o processo de destruição ambiental. Porque a agricultura que vem sendo praticada, a agricultura de monocultivo, você destrói a floresta e faz um monocultivo de uma espécie só. E quando a gente observa a natureza, ela funciona numa forma de floresta, né? E muito diversificada, muitas plantas, umas sobre as outras, umas perto das outras, gerando toda a condição do desenvolvimento da floresta. Então, observando como funciona a floresta, criou-se, melhor dizendo, Ernest Gost, né, que é o suíço que mora tem a fazenda dele em Piraí do Norte, próximo de Gandu, desenvolveu todo esse conceito e que a gente aprendeu e estamos desenvolvendo, né? Ou seja, observando como funciona a natureza, como funciona a floresta, ele desenvolveu o que ele chamou de agricultura sintrópica, né? É uma agricultura que assemelha, busca copiar como funciona a floresta. Como é essa agricultura? Ela é sintrópica porque ela tem uma relação que é interessante, essa observação, porque mostra como a vida na Terra é importante e como a vida é criada e como tudo isso tende à abundância, que é o que a gente tem que buscar construir. Ou seja, uma condição de ter uma produção muito grande de tudo e não ter a escassez e a miséria, a fome, a alimentação cara. O que é isso? A sintropia é um fenômeno físico natural onde a energia vai se acumulando e cada vez mais vai ficando mais complexa a vida naquele local, né? Acumulação de energia. Porque contrária do outro lado, a outra face da moeda da sintropia é a entropia, né? que é a condição física de perda de energia, de tender a zero. E aí, quando se observa a relação do Sol com a Terra, o Sol é entrópico, porque emite energia e vai simplificando, né? E a Terra é sintrópica, porque absorve energia e vai tornando cada vez mais complexa. Por isso, a vida é fundamental em função para essa complexidade, né? Então, esta agricultura, utilizando a estrutura florestal, ela é capaz de fazer uma grande produção de forragem para animais, alimentação humana, certo? Ao mesmo tempo que preserva o solo. E como a gente diz, Ernest disse, né? Ou seja, a agricultura, a gente tem que fazer uma agricultura que produza água. A água se planta. Quando a gente faz esse trabalho na agricultura, como o Gilbertinho falou aqui, que não precisa de irrigação, mesmo no semiárido, nós podemos fazer uma agricultura que fique completamente verde, fazendo produção de biomassa sem uso de irrigação, porque as plantas combinadas, elas são capazes de absorver o próprio sereno da noite. O sereno da noite é a chuva suficiente para fazer a agricultura na caatinga. Ou seja, com esta umidade, com plantas especiais como a palma, como a piteira, como o sisal, como o avelóis, o mandacaru, ou seja, todas essas espécies que tem aqui na caatinga e são capazes de absorver o sereno da noite e fazer essa biomassa para a gente podar, jogar no chão, proteger o solo e a partir disso a gente produz ali o milho, o feijão, a mandioca, quer dizer, o maracujá do mato, outro maracujá, melancia, abóbora, tudo isso nessa combinação. Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, a gente planta também árvore, porque as árvores com as raízes profundas precisam buscar os minerais e a água no subsolo. Tanto é que se a gente observa, a televisão mostra, né, uma reportagem sobre a seca na Caatinga, mostra aquela filmagem, e observem, ouvintes aí da rádio, preste atenção quando vocês virem uma reportagem sobre a seca na Caatinga. Na paisagem tem um bocado de árvore verde. A reportagem mostra o terreno seco
o animal seco, mas não tem como esconder a quantidade de árvores verdes que existe. Então, a gente tem que observar essas árvores verdes e replantá-las. Ou seja, que são árvores capazes de ficar verde o tempo todo, produzindo biomassa, e geralmente, a maioria delas, os animais se alimentam das folhas e frutos dessas árvores, né? Como o juá, como o pau-ferro, como o jatobá, né? Então, são árvores que ficam verdes o tempo todo, porque as raízes são profundas, absorvem água e minerais, né? Produzindo essa biomassa. Então, se a gente fizer essa combinação de árvores com as espécies resistentes à condição de estiagem, como a palma, dentro disso a gente produz a alimentação humana. Então, a agricultura sintrópica é isso, é acumular energia, é cada vez mais tornar o sistema mais complexo, mais diversificado, produzindo muito alimento sem uso de nenhum tipo de veneno, sem uso de irrigação, sem uso de nenhum produto industrial. Olha só que interessante. E qual é a importância, né, de forma geral, não só para os agricultores, mas para toda a sociedade, Nelson? Qual a importância de aderir à agricultura sintrópica? Ana, nós estamos passando toda essa dificuldade climática, né? A Amazônia está secando. Imagine o maior reservatório de água do mundo, os rios imensos, tudo seco. A gente encontra em São Paulo tempestade de areia em plena Mata Atlântica. É coisa típica de deserto. São Paulo está tendo tempestade de areia, né? Então, o processo de desertificação no país avança no Rio Grande do Sul, como avança no Nordeste. Então, o que nós precisamos é fazer esse outro tipo de agricultura e ser praticado em tudo quanto é lugar. Porque com essa agricultura, a gente resolve um problema que é os rios, a reconstrução dos rios. Os rios estão ficando secos, estão sendo mortos, porque a vegetação, as florestas que existiam nas bacias hidrográficas foram destruídas. E essas florestas elas são destruídas não apenas pela agricultura, mas pela pecuária, para a produção de carvão, né? Então, são vários elementos que destroem a floresta sem que a gente possa plantar. Então, se a madeira é importante para produzir carvão, por exemplo, né, para a siderúrgica brasileira consome muito carvão vegetal, então, se a gente precisa dessa madeira, por que não se planta, né? Então, fazer uma agricultura florestal significa plantar muita árvore, que não tem contradição com a produção do feijão, nem do coentro, nem da cebolinha. Você planta tudo junto, né? E com esse modelo de plantio, você recupera a bacia hidrográfica. Vamos pensar aqui no rio, né? O rio é fundamental para abastecer as cidades, para produzir energia elétrica pelas barragens e etc. Então, o rio precisa ter vida. A forma de o rio ter vida é no entorno do rio, na bacia hidrográfica, nas áreas de infiltração de água de chuva, que a gente chama área de recarga do rio, precisa estar coberto por floresta para que a água infiltre e depois ela chegue na nascente. Então, não adianta a gente fazer campanha por preservação de mata ciliar ou preservação de nascente, porque o rio, como eu digo, o rio não nasce na nascente, o rio nasce na área de recarga, na área de infiltração. E aí a gente fica concentrado muito em fazer a recuperação de nascente e esquece de fazer a campanha por plantio de floresta nas áreas de recarga. Mas a gente precisa fazer uma floresta que seja produtora de alimentos. E aí é que está o segredo, né? É produzir alimentos ao mesmo tempo que faz a floresta. Como é isso? Ao mesmo tempo que você planta um jatobá, junto do jatobá você planta o coentro, a salsa. Você planta o tomate, planta o feijão, planta o milho. Junto com o jatobá, com o pau-ferro, com a aroeira, né? Com todas as espécies madeireiras, que é um recurso econômico fantástico e que é para a gente replantar. Ao mesmo tempo que você planta, portanto, uma árvore, junto dela você planta a manga, a pinha, as espécies frutíferas. E é nessa combinação que você reconstrói a floresta. Portanto, fazer uma agricultura dessa natureza, ela é importante para toda a sociedade, certo? Para a recuperação da condição da própria existência humana, que está sob ameaça.
o grande animal hoje que está sob ameaça na vida é o ser humano. Porque o ser humano é o único animal que destrói a sua casa. Nenhum outro animal destrói a casa onde vive, mas o ser humano faz essa destruição. Então, a própria natureza vai se encarregar de eliminar o ser humano que está prejudicando. Vai eliminar como? Com desertificação, com falta de alimento. Então, a própria natureza vai recorrer a condições que acabam eliminando a natureza humana. Mas aí fica a pergunta, se o homem foi eliminado da face da terra, a natureza vai acabar? Não. Porque isso é importante a gente entender. Por que quando o homem se seguir do jeito que vai, foi eliminado da face da terra, a vida não vai parar? Por quê? Porque a terra é sintrópica. A terra absorve a radiação solar e promove outras formas de vida, certo? E vai seguir a história, infelizmente, sem a presença do homem, né? Caso a gente não passe a fazer uma agricultura que Ernest Gost chamou de agricultura sintrópica, por causa desse fenômeno da relação da terra com o sol, né? E façam essa agricultura florestal para cobrir o planeta, né? O semiárido, a zona da mata, o cerrado. Então, é um modelo que interessa a toda a humanidade, a toda a sociedade. Aqui na nossa região, chove muito pouco, né? A gente já sofre aí com esse problema. Inclusive, estamos na expectativa de que venha a chuva logo e nada da chuva. E aqui, para nossa região, é possível efetuar a agricultura sintrópica? Ana, a agricultura sintrópica, pelo próprio conceito de acumulação de energia, ela deve ser aplicada em qualquer bioma, né? Ou seja, aproveitar ao máximo a irradiação solar, fazer fotossíntese ao máximo, a maior carga fotossintética que a gente puder fazer por área, cabe tudo. Em especial, eu tenho um carinho, né, especial com a nossa Caatinga. A Caatinga eu acho que é o melhor lugar para se viver do mundo, né? É um lugar que à noite é muito confortável, é um lugar que não tem essa umidade. Já morei na Amazônia, já morei na Mata Atlântica, sei o quanto a umidade, né, incomoda. Então, rodando por aí, por esse Brasil afora, a Caatinga não tem lugar melhor para se morar, para se viver, né? Então, essa agricultura, que a gente não precisa de irrigação, às vezes eu faço a brincadeira assim, ó. Você quer fazer agricultura com irrigação, vá para a Amazônia, que tem água. Na Caatinga não tem o volume de água, né, para você fazer irrigação. Então, não cabe irrigação. A irrigação funciona para as plantas a mesma coisa como um doente na UTI. A agricultura irrigada é uma agricultura doente. Se você tirar a irrigação, ela morre. Então, a gente precisa de uma agricultura que a natureza funcione e vá desenvolvendo cada vez mais. Então, essa agricultura sintrópica é super adaptada às condições do semiárido, porque a gente não utiliza irrigação, certo? A gente utiliza a combinação de plantas para construir reconstruir o nosso bioma. Como eu disse há pouco, a chuva que nós precisamos é o sereno da noite. As pessoas às vezes não acreditam nisso, acham que o sereno, aquela aguazinha ali da noite, mas ela é suficiente, porque tem plantas que são especializadas em absorver esse sereno e transformar em biomassa, transformar em matéria orgânica, que ao ser podada, ela vai para o chão, como a palma, a piteira, o abacaxi. São plantas que absorvem esse sereno, né? São plantas que são especializadas nessa condição. Então, fazer essa agricultura aqui no semiárido é uma dádiva, tá? Não tem outra forma. O uso da irrigação, além de ser um alto custo, porque tem que tirar água, bombear água, e acontece um problema sério na Caatinga, como tem reservas de água no subsolo, toda vez que se instala um sistema de poços para tirar a água do solo, seca o subsolo e danifica as árvores. Ou seja, as árvores nessa condição, você impede o desenvolvimento das árvores que param de absorver, de ter água disponível no subsolo para as árvores. Aí começa a ser, o desastre começa a acontecer, vai irradiando o desastre em função de retirar a água do subsolo. Olha a condição como é contraditória. Você retira a água para fazer um cultivo
irrigado. Ao mesmo tempo que você retira a água do subsolo, você mata a árvore. A árvore, ela existe com suas raízes profundas para absorver a água da chuva e recarregar o lençol freático. Então, quando você mata a árvore, você elimina a condição de recarga ao mesmo tempo que você tira do poço. Então, monta um sistema que destrói a natureza, destrói o funcionamento do ambiente. Então, a gente precisa parar de destruir o meio ambiente. Então, o processo de extração de água do subsolo é danoso às condições, né? Então, como é que a gente vai fazer agricultura, então, sem irrigação? Essa é a pergunta que se faz, né? A caatinga é seca e tal. É só a gente fazer uma combinação de plantas próprias, adaptadas nas condições semiáridas, que ela produz a água, sua própria água. O plantio produz a água que você precisa. A experiência que eu estou desenvolvendo lá em Poções é impressionante, como o Zé Carlos falou, como o Gilberto falou, que tive a honra de ter a visita dele lá. Convido a quem quiser, pode fazer uma comitiva aí, né, Tuana? Você ir lá fazer uma reportagem local. Olha só. Para ver a beleza daquela coisa, porque é um oásis no meio da condição seca, né? E a gente não usa irrigação, não usa veneno, não usa adubo, não usa nada, né? Então, nós estamos vivendo essa experiência, né? Com 9 meses de chuva que vocês tiveram lá em setembro, né, Zé Carlos? E agora eu vim de lá no dia 28, fiz umas fotos lá, é impressionante, a torceira de capim está verde. O caju que eu tenho plantado de semente, tudo lá parece que é irrigado todo dia, né? Então, nessa condição com muita biomassa no solo e presença de água, o que é que acontece? As plantas ficam com o sistema fisiológico delas funcionando, não tem, elas não amarelam, não dobram, não seca, não fica feia. Então, quando vier a chuva, com 10 dias depois da chuva, instala-se como um passe de mágica uma floresta naquele local, né? Por quê? Porque tem água no sistema, as plantas estão preservadas. Eu tenho torceira de capim com 9 meses sem chuva completamente verde. Então, se o criador de animais precisa de capim para os animais, então por que não monta um sistema para o capim ficar verde o ano todo? Né? Parece mágica, né? Mas não é tudo muito simples. Certo? É só você plantar muita coisa e planta o capim junto, né? E uma coisa que é importante, a gente tem um hábito de fazer o roçado, de juntar a biomassa, né? Fazer aquela garrancharia, botar fogo, né? O fogo, como eu acabei de ouvir uma frase maravilhosa de Geraldo, né? Aqui onde a gente está implantando o sistema lá, uma sabedoria fantástica. Geraldo falou, o fogo mata a vida. Olha que simplicidade e que riqueza de expressão, certo? Então, eu vim aqui fazer um trabalho e acabei aprendendo, né? Por onde a gente anda, eu vou ensinar. Toda vez que você vai ensinar alguma coisa, você também aprende. E hoje eu saio daqui com uma frase maravilhosa, o fogo mata a vida, certo? Esta frase representa tudo de ruim que acontece hoje na agricultura, que passa principalmente pelo fogo. Então, quando você queima, além de ter emissão de gases de efeito estufa, né? Você está queimando, jogando fora, jogando adubo, que aquela matéria orgânica, quando ela se decompõe, ela aduba a terra. A gente estava ali agora fazendo as valetas, montando o sistema de plantio. Foi interessante. Onde não tinha o bagaço, né, aquela biomassa, o solo estava duro. A biomassa onde estava cobrindo, o solo que estava coberto, na hora de escavar, o solo estava fofo. Só o fato de ter aquele bagaço em cima do solo e o sol não atingir diretamente o solo, a terra se modifica. Ela fica fria, os micro-organismos do solo operam no sentido de construção de sua vida e acaba fazendo um solo agrícola bom, né? Um solo fofo, um solo arejado, um solo que a água infiltre, né? Que é isso que é importante. Então, nós não podemos queimar essa matéria orgânica. Queimar a matéria orgânica, que faz botar fogo, como a gente está acostumado a ver aí, além de poluir, você está jogando dinheiro no lixo, tá queimando dinheiro, porque matéria orgânica é adubo. Então a gente não pode botar fogo. Então a gente não bota fogo, junta essa matéria orgânica, os insetos do solo decompõem essa matéria, certo?
disponibiliza os minerais e as plantas crescem bem dentro dessa matéria. Então, são esses simples mecanismos, esses recursos que a natureza nos oferece, que a gente tem que estimular muito o desenvolvimento dessas. São práticas que já existem, inclusive, que a gente tem que recuperar. Né? Não queimar a biomassa, certo? Não botar veneno, porque, Ana, a gente se depara com uma situação muito interessante nesse trabalho. Formiga é tido como uma praga na agricultura, né? Sim. Eu fico pensando, será que tem algum... Né? Será que Deus botou algum ser na natureza para ser contra a vida? Né? Se tem alguma coisa de ruim? Então, a formiga para a gente é uma dádiva. Nos trabalhos que a gente tem de agricultura florestal, por exemplo, a formiga não ataca a planta sadia. Toda vez que a formiga atacar uma planta, cortar uma planta, que a planta está doente, está fora de local, tem algum problema. Então, a formiga, ela sinaliza como as demais espécies de animais, os seres, que é chamado de praga, né? Então, quando acontece um ataque de uma praga, vamos chamar assim, como chama na agricultura, uma planta, significa dizer que o trabalho do agricultor está errado. Se está dando doença, é porque o trabalho está errado. Então, a gente precisa enxergar os seres como parceiro nosso na atividade da agricultura, como a formiga. A formiga, na minha roça, que eu já tive uma na mata e estou agora na caatinga, tem um formigueiro, tem uma quantidade imensa de formiga e não corta uma folha da minha roça. A mandioca não é cortada, o milho não é cortado, a fava não é cortada, né? Então, a formiga é minha parceira. Quando ela atua em uma planta, eu, em vez de matar a formiga, eu vou olhar para aquela planta para saber o que é que eu estou errando no cultivo daquela planta, né? Então, essa interação com os animais de pequeno porte, micro-organismo, é fundamental. Nelson, para iniciar a plantação, né, de um sistema de agricultura sintrópica, precisa de muito investimento? Pois é, Ana. Aquele caso. É aquele caso, né? Assim, a pessoa, porque vamos para o banco, vai tomar empréstimo, vai isso, aquilo, outro. Né? Assim, ó, é uma coisa muito simples de ser feita, né? O início de um trabalho desse, e eu lá na minha área, eu faço questão de fazer o seguinte: tudo que eu fizer lá, melhor dizendo, eu só faço lá aquilo que o vizinho puder repetir. Então eu não preciso usar máquinas, arar terra, passar trator, ter equipamentos de alto custo, nada disso. O equipamento que a gente usa, todos têm. Enxada, picareta, no início a terra é dura, né? O cavador, facão, né? Aí, como não tem muito costume, a gente usa a tesoura de poda, a serra de mão. Ou seja, você pode montar um kit aí com 300, 400 reais para fazer um kit. Imagine, além do que todo mundo já tem, né? Além não, junto com... Um kit aí, 300, 400 reais, você monta um kit para implantar um sistema florestal, né? Claro que no futuro vamos precisar de uma motosserra, coisa e tal, mas o processo de implantação é muito simples. E o que é que se usa? Todo o material de plantio que o agricultor já conhece. Não tem nenhuma novidade, certo? Não é nenhum mistério, nenhum plantio que não se tenha na região. Então, é o caso, repetindo, o caso da palma, o caso do sisal, da piteira, do avelóis, o canjoão, que é também chamado São João, né? A mangaba, a maniçoba, o peão, a aroeira, e aí as árvores como jatobá, a aroeira, o piqui, depende da região, né? Aqui para a região fica mais próprio o umbu, licuri. Então, são as plantas que a gente tem acesso, não é nenhum mistério. A gente precisa combinar essas plantas e ter o resultado. Junto com essas tem o andu, tem o milho, tem a mandioca, tudo que todo mundo tem acesso, né? Inclusive, Ana, eu queria lembrar uma coisa aqui que é fundamental para o semiárido. Nós temos uma fruta especial que todos conhecem, uma fruta maravilhosa, que é o umbu. Mas se você for no supermercado, você encontra uva, kiwi, pera,
maçã, mas não encontra umbu. Nós temos um desprezo imenso pelaquilo que nos pertence e que é valoroso. O licuri é uma planta fantástica, né? Você pode com licuri produzir ração para animais, a gente comer. A polpa, que é aquela parte externa do licuri, é saborosíssima, né? Deveria ser oferecido em merenda escolar o licuri para as crianças chupar aquela parte externa, muito doce, saborosa, né? Altamente rica em vitaminas. Depois você pode extrair o óleo, como o Zé Carlos está lembrando aqui, né? E a casca do licuri serve para fazer carvão especial, para fazer filtro, né? Um carvão serve para medicinal, etc. Então, não se perde nada. E o licuri fica verde o ano todo, né? Então, por que a gente não tem roças de licuri? Por que a gente não tem roças de umbu? Por que a gente prefere chupar uma manga, que não é daqui, né? Ou uma maçã e etc. Mas a gente não tem umbu. Umbu, portanto, tanto umbu como o licuri, é uma espécie que é endêmica, ou seja, uma espécie do semiárido, uma espécie que no mundo todo só acontece aqui. Então a gente tem uma especialidade dessa e a gente não faz disso um produto diferenciado no mundo, né? Então, por quê? A gente tem um desprezo, foi construído na nossa cabeça um desprezo pelaquilo que é nosso. Ana, nós passamos um problema sério no país, que é a obesidade. A inflamação. A obesidade é uma inflamação do corpo. E um dos responsáveis por essa inflamação é o trigo. Que o trigo que a gente consome hoje, em forma de pão, de macarrão, de bolo, de biscoito, é um trigo super modificado geneticamente. É 40% dos genes modificados em relação ao trigo original. É um veneno, certo? Quem tem doença de tudo quanto é natureza aí causada pelo trigo. Mas o trigo é uma comida que foi implantada, foi muito difundida na época da ditadura militar, que era subsidiada pelo governo. O governo comprava o trigo dos Estados Unidos e vendia barato. Isso pegou moda. E hoje, se você chegar em casa sem um pão para o café, você tem tudo, mas não tem o café. Então, a gente tem o hábito de comer o trigo. Nas nossas festas, aniversários, casamentos, batizados, é tudo feito com trigo. Você convida a pessoa e tem a alegria, a satisfação de oferecer o trigo para a pessoa se alimentar em forma de bolo, né, biscoitos, etc. Eu fico observando. Por que nós abandonamos o milho e a mandioca? Por que o milho e a mandioca não estão nos casamentos, nos batizados, nas festas de aniversário? Se o milho e a mandioca é um produto da agricultura familiar, um produto nosso, por que a gente precisa trazer trigo da Argentina ou dos Estados Unidos para adoecer o povo brasileiro? Por que a gente não come o milho e a mandioca? Esse é um absurdo tão grande que a gente marcou data para comer o milho. A gente só come o milho e convida pessoas para oferecer o milho, a pamonha, né, todo aquele munguzá, no São João. Você vê um produto nosso que era para ser consumido o ano todo, a gente marcou uma data para consumir. E hoje se produz o milho para ração para animal, mas não se produz o milho assim no sentido de ser disponível no dia a dia, né, para as pessoas. Bolo de milho, tudo quanto é comida de milho, a gente não oferece nos casamentos, nos aniversários, né? Mas o cuscuz ainda existe. O que é o cuscuz? O cuscuz é um milho que foi processado na indústria para extrair o óleo, sobra um bagaço, ensaca esse bagaço e é vendido para o povo comer. Então o povo come o milho que não tem nutrientes por meio do cuscuz, né? Porque é um milho processado, extraído todos os nutrientes que ele tem. Então, esse modelo de alimentação que inflama, que adoece, prejudica a agricultura, prejudica quem consome e prejudica a agricultura familiar. Porque a gente precisa de uma alimentação que seja produzida pela agricultura familiar para alimentar bem o povo e levar renda para o agricultor. Então o agricultor não tem espaço para vender seu milho, porque vai concorrer com o trigo, né? Porque está na nossa cabeça que a gente tem que comer pizza, tem que comer pastel, tem que comer biscoito, tem que comer bolacha. Você entra no supermercado, o que tem as gôndolas, né, de trigo é impressionante. E não tem a comida da agricultura familiar. Bem interessante, viu, Nelson? Realmente é realidade, né?
É possível, Nelson, um agricultor, ele ter renda se ele passar a trabalhar com a agricultura nesses moldes? Com certeza, Ana. A gente tem dito o seguinte, a melhor forma da pessoa ter a renda é não gastando, né? Então, o primeiro passo é não gastar. Então, hoje, assim, muita gente tem aposentadoria, tem, né, um saláriozinho. Então, a melhor coisa do trabalhador rural melhorar o seu ganho é ele não ir para a cidade comprar cebola, cebolinha, coentro, salsa, tomate, galinha, ovos, né? Então, mesmo morador da cidade, né? Nós estamos com experiência aqui, que Zé Carlos está conduzindo, de transformar o quintal numa área de produção, né? Nossos quintais, às vezes, acumula lixo, acumula coisa. Vamos transformar nossos quintais em área de produção, né? Porque se você mora na cidade, né, tem um quintal, tem uma condição de plantar, fazer um canteiro qualquer. Zé Carlos está com experiência maravilhosa que vai difundir aqui por toda a cidade, certo? Para que a gente, nos nossos quintais, a gente produza alimento. Então, eu ganho um salário mínimo, moro na cidade, tenho um quintal. Se eu produzir ali, né, um pé de mandioca, um milho, né, uma salsa, um coentro, salgadinho, tempero verde, etc., muita coisa, tem um jiló, né? A lista aqui é grande, que eu posso produzir no quintal. Eu já não vou gastar aquele dinheiro do meu salário mínimo. Então, a gente precisa ver a renda também por este lado, né? Ou seja, o que eu não gasto representa um ganho, né? E se eu posso produzir alimento de primeira qualidade e não gastar, já é um ganho. Na roça, né? No campo, as pessoas vêm para a cidade comprar ovo, né? Ovo de granja. Então, ele recebe uma aposentadoria, vamos dizer assim, e aí vem para a cidade comprar ovo. Então, já não tem ganho. Tem um terceiro elemento do ganho, mais diretamente com a agricultura. Então, nessa agricultura florestal, como eu disse há pouco, quando você está plantando as árvores do futuro, as árvores demoram para crescer, né? Então, mas você junta biomassa, junta adubo, organiza todo aquele plantio ali. Até as árvores crescer, ou até, por exemplo, o pé de mandioca crescer, enquanto ele está crescendo, você está tirando dali os produtos de ciclo curto, né? Os legumes, né? As folhas e tal, que já é um fator de renda econômica, né? Quando você não tem mais condição, porque precisa da luz do sol para produzir o alface, por exemplo, coentro, salsa, etc., que é 35, 40, 50 dias, você vai começar a colher o feijão, 60, 70 dias, 90 dias, então você colhe o feijão. Como ali está plantado o milho também, com 90 dias, 120 dias, você começa a colher o milho, né? Depois, com 6 meses, você começa a tirar a fava. Então, observe, com mais ou menos nesse tempo, você começa a colher o maracujá. Aí, mais um tempo na frente, aí um ano um pouco, a batata, um período mais curto, aí a mandioca, né? Então, observe como a gente tem na sequência do plantio, na sequência do cultivo, melhor dizendo, e na sequência do tempo, uma série de produtos que você vai tirando, né? Tendo renda. Tendo renda, além de se alimentar, tendo a renda. E depois vem a banana, a depender das condições. Aí vem a laranja, vem o limão, né? Vem a lima, aí abacate, o cajá, o caju, o umbu, né? Então, essa escadinha vai acontecendo. Aí você fala assim, então, quando começar a produzir umbu, eu vou parar de comer alface? Não, porque você está fazendo uma área que já não dá mais para plantar o alface, né? Você vai começar outra área. Aí vai começar tudo de novo. Mas enquanto você está começando aqui, você já está colhendo umbu, licuri. Daqui uns anos você vai estar colhendo Saputi não, como é o nome? Fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar. Até o final lembra, né? Até o final lembra, Então, você vai fazer, sua roça vai crescendo, vai ficando para trás. O jatobá, era o que eu queria lembrar, jatobá, né? E aí você já vai tendo, junto com isso, o juá, a alimentação de animal, além do frutinho que é gostoso para a gente chupar, né? Então, vai crescendo as árvores do futuro, a manga, a depender das condições, a jaca, né? Vai crescendo ali. Não dá mais para plantar debaixo do pé de jaca o pé de
alface, aí você começa outra área. Aí segue plantando de novo, repete todo o processo. O que é que vai ficando para trás? Uma floresta maravilhosa e produtiva. Daqui a 15 anos, você tem uma aposentadoria fantástica que é de madeira. Imagine, né? Com 15 anos, com esse processo, o cara começa novo, com 60 anos, né? Ou 68, como eu tenho, estou novo, na flor da idade. Então, daqui a 15 anos, eu estou menino novo aí, colhendo madeira, que tem um preço maravilhoso, né? Não tem um produto que cada vez está mais escasso. Então, daqui a 15 anos, eu estou com minha aposentadoria garantida por meio da madeira deste processo de plantio. Então, tem renda, não tem esse negócio de não ter renda, não. Tem muita renda. Tem. E muito mais do que a gente pode imaginar, né, Nelson? Isso. Nelson, o que falta para as pessoas entenderem o que é preciso, né, mudar para a forma de lidar com a natureza? Ana, precisa um bocado de coisa, né? Não é brincadeira, não, porque esse trabalho que a gente faz, hoje, a Bahia tem uma situação muito especial, muito bacana, que a gente precisa enxergar e potencializar. A Bahia tem especialidade de ter Ernest Gost, suíço, tem há mais de 40 anos radicado aqui na Bahia, com sua fazenda em Piraí do Norte, 400 hectares, né? Então, em 400 hectares, ele montou um sistema de agricultura sintrópica que chove na fazenda dele e não chove nos vizinhos. Conversando com o Ernest, ele me disse assim, olha, se a gente conseguir 1.000 hectares de terra na Caatinga contínua, a gente faz uma chuva própria da Caatinga, né? Imagine você 1.000 hectares com agricultura sintrópica chovendo e no vizinho não chove, né? Então, o que é que precisa para a gente chegar a isso, né? Então, a Bahia tem Ernest, com esse conhecimento, uma referência mundial, né? Tem Marcia Hanser fazendo um trabalho muito interessante em cipó, plantado em área de areia, né? E ela recupera, faz um plantio fantástico. Tem Henrique Souza em Jaguaquara e também em Poções, fazendo um trabalho de agricultura sintrópica, que é uma referência. Tem um cara que eu admiro muito, Jurandir Anunciação, um trabalhador rural, formado em técnica agrícola, e ele tem um conhecimento fantástico, nos ensina muito, né? Então, a Bahia tem, assim, em diversos locais, né, principalmente, que já são referências internacionais, né? E tem eu que estou correndo por fora, tentando fazer um trabalhozinho para ajudar. Então, a Bahia tem isso, né? Então, o que é que falta para a gente ampliar esses núcleos, né? É o esforço que nós estamos fazendo. Quando eu digo nós, eu digo, tem um grupo de pessoas representadas aqui em Macaúbas por Zé Carlos e Gilberto, como tem em Candeúba, né? Elídio, o pessoal lá, onde eu tive também, fizemos um trabalho lá, tem uns 12 agricultores já praticando, né? Eu quero sair daqui, quando eu for, já ter assim, pelo menos 5, 6, 7 pessoas já praticando, né? Observe, em Guaí também tem gente já, produto também desse trabalho, da gente estar divulgando isso, junto a pessoas, agricultores, e o pessoal está fazendo. Só que em Guaí é na zona da mata, né? Na Caatinga a gente tem Condeúba e tem aqui Macaúba fazendo esse trabalho, né? De ampliação, é o que a gente está chamando de construção de um movimento baiano pela construção de floresta, de agrofloresta. Então, criar em diversos locais grupos de pessoas que interajam entre si, óbvio, né? Que troquem experiência, que façam mutirões, como está acontecendo hoje, muito interessante no território do Cinzal. Tem um grupo de umas 40 pessoas lá, uns 40 agricultores, pessoal novo, começando a fazer. Então, eles ficam circulando nas propriedades um do outro e implantando esse sistema. Então, a gente tem esse privilégio de, na Bahia, eu digo na Bahia porque é o que eu estou conhecendo mais de perto, não quer dizer que nos outros estados não tenha, né? Mas quero falar da Bahia, onde a gente está aqui. Então, aqui a gente já está tendo uma coisa que a gente está construindo neste movimento, né? A gente pode dizer movimento baiano pela construção de agrofloresta, da agricultura sintrópica por todo esse território, com carinho especial pela Caatinga, né? A Caatinga é tida como uma área seca, pobre, miserável, né?
reportagens, matérias, como se a fome fosse um sinônimo de caatinga. Semiárido é sinônimo de fome, né, de miséria, de pobreza, tá? Mas a fome, a miséria, ela existe em todos os biomas, na Amazônia, na Mata Atlântica, porque o problema da pobreza não é um problema do bioma, é um problema social, de exploração do trabalhador. Então, a pobreza não é característica da caatinga, ela é característica do modelo social que a gente vive. Então, mas só se divulga a miséria da caatinga, né? O gado morto, etc. Então, tem tudo isso. Então, o que é que a gente precisa superar tudo isso e ampliar, portanto, essa agricultura familiar? É fundamental que o Estado, que o governo, né, as prefeituras compreendam isso, porque falta água no município, os rios estão secando, o calor está intenso, o aquecimento global, tudo isso, inclusive que você falou há pouco, Ana, mais